Você percebe dentro de você que os valores que Deus foi colocando na tua caminhada espiritual estão consolidados? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez com a palavra do Senhor, olhando aí para a palavra que está em Gênesis, aprendendo cada dia mais com essa sabedoria que vem justamente das Sagradas Escrituras. Quero convidar vocês a pegar o texto, está em Gênesis capítulo 23, do versículo de 1 a 4, depois versículo 19, depois capítulo 24, versículo de 1 a 8, depois 62 ao 67. Está bem recortado para que justamente essa história que é grande, né, possa ser compreendida aí por nós. Bom, diz assim: Sara viveu 127 anos e morreu em Cariate Arbe, que é Hebron, em Canaã. Abraão veio fazer luto por Sara e chorá-la. Depois levantou-se de junto da morta e falou aos hititas: Sou um estrangeiro e hóspede no vosso meio. Cedei-me como propriedade entre vós um lugar de sepultura, onde possa sepultar minha esposa que morreu. Assim Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macabele, em frente a Mambré, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão já era velho, de idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais antigo da sua casa, administrador de todos os seus bens: Põe a mão debaixo da minha coxa e jura pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para o meu filho uma mulher entre os filhos dos cananeus, no meio dos quais eu moro, mas tu irás à minha terra natal, buscar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Ou seja, ele está pedindo aqui que possa justamente garantir uma qualidade de uma esposa da qual ele conhece a cultura, da qual ele conhece a procedência. Isso é interessante, né? Porque muitas vezes, né, hoje, principalmente com a globalização, com a possibilidade de termos contato com diversas culturas, nós às vezes estamos relacionando com outras culturas. Quando nós fazemos isso, temos a riqueza daquela cultura, mas também temos as suas debilidades. Então, nós, como brasileiros, temos o lado bom, o lado positivo da nossa forma de pensar, de ver o mundo, né? E também tem aquele lado negativo. É lógico que não é uma generalização, mas antigamente esses valores, principalmente em torno das famílias, eram mais consolidados. Hoje não. Hoje você pode ter uma pessoa que dentro de uma estrutura familiar não tem os valores daquela família, ou seja, os valores sejam positivos ou negativos, às vezes apropriou-se só dos valores negativos, não viu os valores positivos daquela família, mas antes isso era bem claro, bem nítido. Não é à toa que não precisa andar muito tempo atrás, voltar muito tempo atrás, para você perceber que antes se falava assim: fulano da família ciclano, ou seja, você sabia que se fulano era daquela família, tem essa característica, tem este valor, porque é um valor daquela família. Isso era muito claro antigamente. Então, quando você tem a delicadeza de olhar para a cultura, para aquilo que está dentro daquela realidade, você percebe que isso precisa trazer. Ou seja, existem valores que precisam perpetuar ao longo do tempo. Então, o que faz Abraão? Olha, escolhe uma esposa nessa realidade para que a gente possa ter um valor que perpetua. Não é à toa que muitas das mães que me assistem aqui gostariam que os seus filhos, por exemplo, se casassem com um homem ou com uma mulher, né, que fosse justamente cristã. Por quê? Porque aquele valor está presente ali. Então é mais fácil de ser consolidado, de ser justamente assim vivenciado e gerado também para os netos e assim por diante. Nós gostaríamos. Abraão tem essa mesma sensibilidade.
Então ele pede isso, faz justamente o seu servo jurar para que isso aconteça. Então ele pede para que não buscasse. E o servo então respondeu: e se a mulher não quiser vir comigo para esta terra, deveria levar teu filho para a terra de onde saístes? Abraão respondeu: guarda-te de levar o meu filho de volta para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, e me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei a esta terra, ele mesmo enviará seu anjo diante de ti, e trarás de lá uma mulher para o meu filho. Porém, se a mulher não quiser vir contigo, ficarás livre deste juramento, mas de maneira alguma levarás o meu filho de volta lá. Isaque tinha voltado da região do poço de Laai-Roi e morava na terra de Negueb. Ao cair da tarde, Isaque saiu para o campo a passear. Levantando os olhos, viu camelos que chegavam. Rebeca também, erguendo os olhos, viu Isaque. Desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Ela puxou o véu e cobriu o rosto. Então o servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Ele introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, e recebeu-a por esposa. Isaque amou-a, consolando-se assim da morte da mãe. Palavra do Senhor. Olha só que interessante. Então, Isaque vê Rebeca, mas o que estava sobretudo ali no alicerce? Que Abraão havia dito ao seu servo para que ele não deixasse Isaque voltar para a terra da onde ele nasceu. Por que então se faz isso? Porque ele tinha entendido que Deus já havia o tirado daquele lugar, e por ter Deus tirado daquele lugar, ter consolidado ele em um outro caminho, era uma etapa que havia se cumprido, não tinha sentido voltar atrás. Sabe quando Deus de repente te faz um caminho, você vê que tem que dar passos maiores com a paciência, com aquilo que são os aspectos, por exemplo, da crescimento da fé, o crescimento justamente na confiança em Deus. Você não pode mais voltar. Deus estabeleceu ali para você um passo, te consolidou, e você deve passar estes passos também para as suas gerações, para os teus filhos, para aqueles que também você acompanha também na vida espiritual. Por quê? Porque Deus te dando passos, Ele te dando alicerces, Ele consolidando o caminho, você não pode voltar, porque este caminho já foi dado. Muitas vezes nós ficamos patinando na vida espiritual, porque ficamos parando no mesmo aspecto, porque Deus queria que você consolidasse, por exemplo, a paciência na sua vida, um aspecto importante, por exemplo, uma determinação, ou seja, não deixasse deste vai e vem de que tem uma vida de oração, um tempo, depois não tem, medita, outra vez não medita. Deus, por exemplo, pode estar querendo que você perceba que é consolidado a vida de adoração na tua função, na tua missão, ou seja, ali também com a palavra, na pregação da palavra, não sei. Deus tem algo que é consolidado para você, você viu que isso é parte do seu caminho, só que muitas vezes nós queremos voltar atrás. Nós não consolidamos. Por que isso não está dando certo? Você abandonou a adoração, você abandonou a pregação da palavra, mas não foi isso que Deus tinha consolidado, que tinha colocado você como caminho? Você não abandonou lá todos os passos de paciência que Deus te pediu? Então, se você não pode, você tem que ter clareza que isso já foi pedido, que você já saiu daquele lugar, daquela terra, e já foi para outra terra, para uma outra dinâmica, para um outro pedido de Deus. Então não se volta. E a mesma coisa acontece quando você tem sobre a ótica aqueles que justamente Deus vai te dando para que você repasse tudo isso, para que você possa caminhar. Então precisa ter essas clarezas. O que na tua vida espiritual Deus já te disse, já consolidou. Quais são esses valores e como você está mantendo eles, como você está gerando eles. Não volte. E muita atenção por aquilo que você já abandonou no teu caminho e que muitas vezes você aos poucos vai retornando. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.